Boa noite, Paulo. Boa noite também, Reinaldo, Cecília. Sejam bem-vindos. Boa noite, Eveline. Francisco, boa noite, seja bem-vinda. Mariângela, Rosângela. Espero que todos estejam bem, que tenham tido um excelente dia e que estejam em perfeita sintonia e harmonia com a espiritualidade. Boa noite, Tuca. Para que a gente possa e consiga, nesses momentos de reflexão, assimilarmos um pouco mais alguns dos ensinamentos que o próprio Kardec separou e preparou para nós. Boa noite, Patrícia, seja bem-vinda. Vânia. Boa noite, Marcileia, o Guilherme também, que já estão aí ligados, sintonizados. A todos nós, Marcileia. Bom, vamos então fazer a nossa prece inicial. Para nós pedimos permissão à espiritualidade para iniciarmos esses nossos estudos, essa nossa leitura, esse nosso contato. Como sempre, procurando voltar para dentro de nós, sentir toda essa energia que circula na nossa estrutura física e perispiritual e encontrar na perfeição divina as leis que regem, inclusive a vida material, para o glorificarmos, para aprendermos a ser gratos por tudo que nós recebemos, mas que infelizmente ainda não damos conta e que vem em decorrência do amor que o Criador sente por cada uma das suas criaturas, por mais simples e menor que seja. Eu tenho certeza absoluta que para Ele todos somos iguais. E esta grandeza é que ao mesmo tempo nos fascina e nos assusta, porque nos faz ver o tanto que ainda estamos distantes da perfeição. Mas com a certeza de que somos seres perfectíveis e que desejamos sinceramente atingir o cume dessa perfeição, vamos caminhando passo a passo, devagar, mas com fé, com esperança, com humildade. E que essa espiritualidade que nos acompanha, livre das amarras do corpo físico, portanto mais conscientes da responsabilidade deles e da nossa, que eles nos auxiliem neste processo e neste projeto de encontrarmos a paz, a felicidade e a perfeição. Que assim seja. Só baixar um pouquinho o volume do som. Gente, tem hora que, não sei se acontece o mesmo com vocês, mas que a gente para poder refletir ou fazer uma oração
Se deixar, a gente vai se arrastando nessa conversa com o Criador, porque com certeza, pelo menos eu sinto isso, faz um bem enorme para a alma a oração e a prece. E a gente vai ver, nós vamos estudar, quando estivermos vendo lá a lei de adoração, na terceira parte do Livro dos Espíritos, como que Kardec faz realmente menção a essa paz que a oração traz. Oração como forma de adoração a Deus, mas parece que muito mais do que uma adoração a Deus, é uma forma de amor para com a gente mesmo. Vejo que a prece representa isso, o amor que eu tenho para comigo mesmo, porque justamente ela vai trazendo essa tranquilidade, essa paz, essa harmonia e nos ajuda a ver e enxergar melhor todas as coisas. Mas nós precisamos também de conhecimento. O conhecimento é algo que, principalmente no atual estágio em que nos encontramos, sobretudo aqui nós encarnados, ele é importante para que a gente consiga estabelecer, podemos assim dizer, algumas metas diferentes para essa nossa trajetória, para a nossa caminhada rumo a essa nossa evolução. O conhecimento, ele vai permitir que nós adentremos ao nosso próprio interior e, sobretudo, ali onde estão gravadas as leis divinas, para, procurando descortiná-las, identificar o melhor caminho, ou talvez o único caminho para nós conquistarmos uma paz definitiva, para nós conquistarmos uma perfeição, ainda que relativa, mas que seja capaz de facilitar a identificação de todos os percalços, de todas as pedras que porventura possam vir a estar ali na nossa frente, no nosso caminho. E quando a gente consegue perceber esses percalços ou esses pequenos obstáculos, com serenidade, com conhecimento, a gente consegue contornar melhor todos eles. E a nossa caminhada torna-se muito mais tranquila. E o conhecimento, portanto, como diz Emmanuel, como uma dessas asas que nós precisamos para voar, neste momento em que nós estamos, neste momento em que vivemos e que já conquistamos uma evolução intelectual, ele pode sim e vai nos ajudar a conquistar a nossa evolução moral, justamente nesse processo de identificação dos nossos obstáculos, dos nossos percalços. Então, vamos ao conhecimento. E que conhecimento nós estamos buscando hoje? Hoje, especificamente, nós estamos buscando os conhecimentos que estão presentes no Evangelho segundo o Espiritismo. Este terceiro livro, desta sequência da codificação que Kardec nos trouxe, que faz remissão justamente ao próprio Cristo, à sua existência aqui, aos seus ensinamentos e, sobretudo, aquele que nós poderíamos chamar de mapa que ele deixou para nós, como caminho, verdade e vida, para nós atingirmos justamente esses objetivos. E Kardec teve um cuidado todo especial na elaboração desta obra, que com certeza é uma das obras dele que a introdução ela é mais extensa, sobretudo para trazer mais informações e esclarecimentos para nós. A gente já viu lá o prefácio que ele continha, nós já vimos os objetivos da obra e agora nós vamos ver notícias históricas, aí depois nós ainda vamos ver o que alguns filósofos da antiguidade traziam, tudo justamente para poder nos colocar no eixo, ou pelo menos nos colocar no caminho mais fácil para o entendimento dos ensinamentos do próprio Cristo. E em notícias históricas, o que Kardec vai fazer? Ele vai procurar nos contextualizar com o momento e a época em que Jesus vivia. Ele vai trazer para nós algumas palavras e os seus respectivos significados para nos ajudar a entender algumas colocações que foram feitas pelo próprio Cristo. E é interessante nós prestarmos bastante atenção nisso. Eu gosto aqui nessa parte sempre de lembrar Emmanuel. Gente, Emmanuel é com certeza um dos espíritos
que mais informações nos trouxe sobre a vida do próprio Cristo. E Emmanuel já vem estudando os ensinamentos do Cristo há muitas existências. Se nós formos pegar essas reencarnações de Emmanuel, a gente vai ver que ele vem crescendo uma atrás da outra. A primeira, como senador, foi justamente aquele contato com Cristo. Mas depois, que ele retrata no livro 50 anos depois, como o escravo Nestório, ele já começa a mostrar que realmente aquele encontro que ele teve com Cristo foi fantástico, foi fundamental e foi realmente um marco na vida dele. Não foi só um marco para a história da humanidade, mas foi um marco para a vida de Emmanuel. Então ele vem estudando e se debruçando sobre esses ensinamentos, perseguindo o próprio Cristo. E, especificamente no seu livro, um romance fantástico chamado Renúncia, um livro que traz não somente algumas informações, como nós estamos vendo aqui, a respeito da forma como entender e interpretar os ensinamentos do Cristo, mas ele traz também algumas notícias históricas que com certeza ajudam a mudar aquilo que nós conhecemos de história da nossa própria humanidade. Tem inclusive um estudo que foi organizado pelo Haroldo junto com uma equipe, que eles conseguiram identificar fragmentos da história da humanidade que contrariam aquilo que hoje, inclusive algumas revistas científicas, trazem a respeito de pessoas e de povos naquela época, por volta de 1600, agora, da era cristã, por volta de 1600, eles se estabeleciam e como que eles viviam. Então, no romance de Emmanuel, ele consegue trazer informações que nem historiadores conseguiam descobrir. E passaram a descobrir só depois que identificaram neste romance. Então, Emmanuel, ele é assim, um autor fora de série. Se nós pegarmos Paulo Estevão, nós vamos ver também que ele traz muitas informações ali, inclusive algumas informações sobre questão de datas, que foi já defendida por doutorandos nos Estados Unidos para provar que o nosso calendário tem algumas discrepâncias. E Emmanuel já trazia isso para nós no livro Paulo Estevão, antes dessa tese de doutorado, e que está lá arquivado numa das bibliotecas das universidades dos Estados Unidos. Não foi nem publicado. Então, só para a gente ter noção de que Emmanuel é realmente uma referência para nós no que diz respeito às notícias que ele traz do plano espiritual e, sobretudo, notícias desde a época que ele teve este encontro com Cristo. Estou fazendo referência, estou chamando bastante atenção, porque nesse romance Renúncia, quando Emmanuel vai lá naquela ocasião como padre Damiano explicar para Alcione, olha, como é que a gente deve fazer para ler e interpretar o Evangelho, nós devemos fazer o seguinte, prestar atenção em todos os detalhes, inclusive... Isso foi uma das coisas que mais me marcou. Inclusive na autoridade e no tipo de personagem que estava envolvido naquela trama, ou naquela parábola, ou naquele comentário de Jesus. Emmanuel chama a atenção dela. Olha, os ensinamentos são perfeitos, mas preste atenção na autoridade. Quem que ele estava querendo atingir, aonde que Jesus queria chegar, qual era o ponto adequado, ideal, qual que era a essência dos seus ensinamentos. E isso foi, repito, justamente, está lá no romance Renúncia, psicografia do Chico, e aconteceu por volta de 1600. Aí nós viemos em 1857, quando Kardec começa esse processo, ou quando lança as pedras fundamentais dessa codificação da doutrina espírita, no Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec lança notícias históricas. Para quê? Para mostrar para nós, alguns personagens envolvidos em alguns fatos e episódios narrados pelos evangelistas. É importante nós identificarmos a qualidade, a característica, a autoridade de algumas dessas personagens, porque ali nós vamos conseguir contextualizar tudo aquilo que o próprio Cristo quis nos ensinar. E conseguindo contextualizar e conseguindo extrair o espírito da letra, vai ficar muito mais fácil para nós conseguirmos entender os seus ensinamentos. Talvez hoje, se Jesus viesse, ele utilizaria palavras totalmente diferentes, ele utilizaria termos diferentes, ele faria referências diferentes, mas tudo aquilo que ele fez
há 2000 anos, nós podemos tranquilamente trazer para os dias de hoje e contextualizar no agora. E aí sim, fazer com que a nossa mente se convença daquilo que ele mesmo nos ensinou. Para nós vermos o que é a verdade. Tudo aquilo que ele disse, até hoje, nós podemos com muita tranquilidade interpretar de uma forma bem contemporânea. E mesmo assim, nós vamos perceber que estávamos ou ainda vivemos como os povos daquela época. Nós com certeza vamos encontrar em nós características de alguns desses personagens ou dessas que Emmanuel traz aqui, que Kardec trouxe para nós aqui no Notícias Históricas. E a gente vai começar justamente pelos samaritanos. Kardec começa falando dos samaritanos. Gente, quem que eram os samaritanos? Aqui, justamente para nós não nos alongarmos muito, nós vamos ficar mais com as informações que o próprio Kardec nos trouxe. Por quê? Gente, Kardec foi um pesquisador. Então, tudo que tinha naquela época sobre essas pessoas ou esses povos, ele pesquisou e com certeza ele escreveu. Lógico que hoje nós temos muito mais informações, então, mas nós não vamos nos alongar muito para nós conseguirmos pelo menos terminar essas notícias históricas. Tá? Por exemplo, tem muitas coisas sobre os samaritanos. Kardec não traz aqui, por exemplo, a origem, mas como que foi a origem desse povo dos samaritanos, o porquê que tudo isso surgiu. A gente vai ter que fazer uma viagem lá no Antigo Testamento, naquele povo hebreu que representava toda uma nação. E um povo hebreu representava uma nação, e especificamente depois de Jacó, considerado um dos pais desta nação, dessa grande nação, que gerou os seus 12 filhos, que representaram depois as 12 tribos de Israel, depois que saíram do Egito, fundando cada um a sua respectiva tribo. Talvez se nós pudéssemos fazer uma analogia hoje, o Brasil, uma grande nação, e cada estado no seu respectivo território. As tribos também colocaram-se, cada um no seu respectivo território, naquela divisão. Só que era um povo que estava iniciando esse processo de crença num Deus único. Moisés trouxe muitos ensinamentos, mas eram pessoas que, olha, veja o nosso contexto de hoje, ainda não estavam totalmente convencidas dessa existência de um Deus único. E eu costumo sempre brincar quando estamos falando disso. Nós hoje temos essa certeza da existência de um Deus único. A gente se preocupa e se ocupa mais com o ser espiritual que nós somos ou com a nossa matéria? Nós nos preocupamos mais com estar em graça com Deus ou em estar bem com a sociedade, com as pessoas com quem nós convivemos? A gente prefere no nosso dia a dia, ou a gente vive para ser agradável aos olhos de Deus ou agradável aos olhos dos homens? Sou capaz de garantir para vocês que das 24 horas por dia, pelo menos 23 horas e 50 minutos, ou 23 horas pelo menos, a gente acaba se dedicando muito mais à sociedade e aos homens do que a Deus. Então, nós, se hoje ainda não estamos convencidos, vocês imaginem o povo naquela época. Mas tudo bem, está ali as 12 tribos. Depois do reinado de Salomão, houve uma grande divisão. Nessa grande divisão, 10 tribos se colocaram ao norte e 2 tribos se colocaram ao sul. Essas 10 tribos se colocaram ao norte, formou-se aquilo que chamava de povo de Israel. E as 2 tribos que se colocaram ao sul formaram o povo judeu, que seria a tribo de Judá e a de Benjamim. Então houve essa divisão, isso por volta do ano 800 a.C. E nessa divisão o que aconteceu? Jerusalém ficou sendo a capital do Reino do Sul, e a Samaria ficou sendo a capital do Reino do Norte. E depois, nesse período, a gente vai ver, acompanhando o Antigo Testamento, que muitos profetas vieram justamente no seio do povo de Israel, que formava esse Reino do Norte das 10 tribos, justamente tentando trazê-los de volta para essa crença num Deus único. Aconteceu também essas dificuldades com o povo do sul, de Judá, mas em especial com o povo do norte. E também
quando os assírios controlaram e dominaram aquela região, trouxeram muitos costumes pagãos. E nesses costumes pagãos, infelizmente, o povo acabou se misturando. E com isso, o que o pessoal do sul falava? O povo de cima, do norte, não presta. Eles traíram os nossos ancestrais, eles traíram os nossos pais. E com isso, ficaram ou passaram a ser chamados de samaritanos. Só para a gente fazer um resumo assim bem rápido. Então, para os judeus, samaritanos era justamente aquele povo que estava totalmente transviado. Eles saíam do trilho. Sobretudo quando um dos sacerdotes acabou construindo um templo lá naquela região para que os samaritanos pudessem ir adorar a Deus. Até então, só tínhamos o de Jerusalém. E aí entra um detalhe que Kardec já coloca aqui quando ele vai falar das sinagogas. Nós tínhamos um único templo ali naquela região. Aliás, dois. Um para o reino do norte e outro para o reino do sul. Jerusalém, que para eles era o principal. E o outro não servia. Então era um único templo. O que se tinha nos outros lugares? Tinha-se sinagogas. A sinagoga era um local onde as pessoas se reuniam para fazer as suas preces públicas. Então ali um doutor da lei pegava um pergaminho, lia, fazia comentário. Ele não precisava ser sacerdote. Ao passo que lá no templo só atuavam os sacerdotes. Tá? Então na sinagoga a gente vai ver muito. Jesus chegou lá e falou. Por quê? Porque qualquer pessoa podia fazê-lo. Não necessitaria ser um sacerdote. Então para eles templo só existia um. Então com isso acabou virando uma questão talvez muito mais política entre eles. Aí os ânimos ficaram acirrados e os judeus não aceitavam em hipótese nenhuma os samaritanos. Vejam a importância deste povo, os samaritanos. Por quê? Porque quando Jesus vem, ele vai utilizar em muitas oportunidades os samaritanos. Talvez com aquela função de reunir novamente esses povos. Talvez de mostrar para eles que, como a gente vai ver a questão dos fariseus, existia algo diferente das práticas exteriores e que Deus era muito além do que aquilo que eles estavam vendo. Então Jesus utilizou essa questão dos próprios samaritanos justamente para poder ensinar. Então nós não podemos nos esquecer disso. Os samaritanos para os judeus naquela época seriam os protestantes de hoje. Tá? Só para a gente ter uma ideia. Então eles professam outra fé, outra religião? Então, espera aí. Se eles professam outra religião e tal, não é a mesma coisa? Aí já vem aquele preconceito. E Jesus queria acabar com esse preconceito. E o Paulo nos lembrando aqui, vocês devem estar acompanhando, e muito bem, a questão dos levitas. Os levitas eram justamente parte de uma tribo e a responsabilidade pelo sacerdócio era justamente dos levitas. Tá? Então, essa questão dos samaritanos era realmente algo muito delicado naquela época e é por isso que Jesus vai utilizar em diversas passagens esses termos. Ele vai usar, por exemplo, dos 10 leprosos. Dos 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou. Aquele que voltou era o quê? Samaritano. O encontro de Jesus com a mulher samaritana, aquilo ali foi fantástico. Representa muita coisa para nós. A interpretação é algo maravilhoso. Quando o doutor da lei pergunta quem é meu próximo, Jesus utiliza, e a gente conhece hoje, a famosa parábola do bom samaritano. Então veja como que Jesus foi direto e bem específico para mostrar para nós que, gente, preconceito não existe. Deus realmente é único. Eu não vim destruir a lei, sim dar cumprimento. Aquilo que foi falado continua valendo. O Deus, ele é único e ele é de todos. Nesse ponto, Jesus foi direto, tá? Depois, se vocês quiserem ler mais alguma coisa, vocês podem procurar na própria Bíblia, que tem algumas referências, só para a gente ter assim, mais ou menos uma ideia do que eram essas pessoas. E claro que nessas notícias históricas, os mais interessantes, os mais importantes na nossa visão é justamente os samaritanos. A gente vai ver os outros. Mas vocês imaginam hoje
qual que seria, eu não posso dizer, talvez o correto não seria uma raça, ou qual seriam o tipo de pessoas mais detestáveis para vocês hoje? Bom, se a gente for lá no povo geral, alguns vão dizer que, por exemplo, não aguenta político. Vocês imaginem, é como se Jesus viesse e tudo que ele falasse para nós fosse de políticos. Como é que nós encararíamos? Quando Jesus viesse, alguém perguntasse para ele, Jesus, quem é o meu próximo? Aí ele vai falar a parábola do bom político. Como é que nós reagiríamos hoje? É mais ou menos o que aconteceu naquela época. E a gente precisa trazer isso para os nossos dias atuais. Depois, Kardec vai explicar para nós dos nazarenos. Quem que eram os nazarenos? Nazarenos, primeiro, era justamente ou representava um grupo de pessoas que tinham um voto perpétuo ou temporário de pureza, de guardar uma certa pureza. Esses eram os nazarenos. Eles queriam conservar a castidade, abster-se de bebidas alcoólicas, sabe? Conservar a cabeleira, por exemplo, o próprio Kardec cita, Sansão fazia parte dos nazarenos, tá? Lembram da história de Sansão e Dalila? Claro, quase todo mundo conhece. Foi lá, cortou o cabelo dele, aí ele perdeu a força. Então, os nazarenos representavam isso. Só que depois de Jesus, aí passou a ter um significado diferente, porque Jesus veio de Nazaré. Então, todos os seguidores de Jesus eram chamados também de nazarenos. Então, Kardec explica isso, só para nós sabermos, olha, quem que eram os nazarenos? João Batista, o próprio Kardec cita, ele também era nazareno. Então, mantinha o cabelo comprido, abstia-se de bebidas alcoólicas, procurava manter a castidade, tá? Então Jesus, ele era nazareno só por ter sido de Nazaré, se bem que ele nem nasceu em Nazaré, mas só por ter sido de Nazaré, pertencido àquela cidade, ou porque ele realmente estava ou fazia parte daquela seita. Se ele fazia parte daquela seita, esses votos, por exemplo, de castidade ele fez, então por que algumas polêmicas com relação a essa vida do próprio Cristo? E é algo interessante que a gente precisa ver e identificar. Depois, Kardec vai explicar para nós dos publicanos. Gente, quem que eram os publicanos? Os publicanos nada mais eram do que, vamos assim dizer, um funcionário público daquela época. Só que era um funcionário público diferente, tá? Em especial, vamos citar na época de Jesus. Veio Roma e fala, ó, eu estou aqui, eu estou dominando esse povo e eu vou cobrar imposto. Só que quem vai cobrar imposto? Não vai ser eu. Ó, vou abrir aqui um concurso ou uma licitação. Aquele de vocês que quiserem participar dessa licitação, aqueles que ganharem, vocês estarão responsabilizados por cobrar o imposto para mim. Era mais ou menos isso. Então eram pessoas do próprio povo que se candidatavam para esse cargo público para cobrar impostos. E o que acontecia? Infelizmente, não eram também bem aceitos e bem quistos pelos judeus. Porque, segundo eles, estavam traindo o próprio povo. Vocês estão tirando dinheiro nosso para poder entregar para os romanos. É claro que, desde aquela época, existiam as questões relativas à corrupção. Às vezes cobrava um pouquinho a mais. A gente não vai entrar nesse mérito. O próprio Zaqueu está aí para mostrar para nós, mais ou menos, como é que as coisas funcionavam, né? E Jesus também não perdeu a oportunidade de explicar para eles. Gente, vocês estão falando dos publicanos, mas eu vou aqui quebrar esse preconceito. Qual que é a prece mais agradável a Deus? Foi a do publicano ou foi a do fariseu? Então Jesus utilizava essas personagens para poder nos ensinar. Da mesma forma como a gente está aqui hoje. Qual prece é mais importante ou mais agradável a Deus? É a do católico? É do budista? É do espírita? É do protestante? É do evangélico? É do... Qual? Aí vamos trazer para cá. Depois, Kardec vai falar dos portageiros. A gente não ouve e não lê essas expressões no evangelho. Mas ele fala que existia naquela época que eram uns arrecadadores também de impostos, só que de baixa categoria. Tá? Eles tinham uma outra função ali como funcionários, tá? Mas tá ali, o próprio Kardec trouxe porque ele achou interessante, mas repito, a gente não vê referência a essa característica, a esses portageiros nos evangelhos.
Depois, Kardec vai trazer para nós os fariseus. Esse sim é um dos mais citados nos evangelhos. Por que os fariseus é um dos mais citados nos evangelhos? Com certeza por conta das suas características. Os fariseus, salvo engano, a seita surgiu por volta de 180 a 200 anos antes de Cristo. Eles tinham determinadas características, e dentre essas características, eles gostavam de tomar parte em controvérsias. Ah, tá tendo uma confusão? Opa, então eu vou lá. Vamos assim dizer, talvez seriam hoje aqueles que adoram fake news. Deixa eu esparramar essa notícia falsa aqui e vão ver o círculo pegar fogo. Eram pessoas que procuravam seguir à risca algumas práticas exteriores. Só. Eles não gostavam de inovações. Eles não faziam nada diferente. Opa, vamos seguir aquilo que está escrito aqui. Seguir aquilo que está escrito, pronto, o meu problema está resolvido. O meu lugar lá no céu já está garantido. Cumprir cultos e cerimônias e não se preocupavam com mais nada. Nós temos hoje, na atualidade, fariseus. Vocês encontram fariseus nos diversos cultos religiosos que existem? Nós vimos, quando estudávamos o livro dos médiuns, os tipos de espíritas e que nós podemos estender para todos os tipos de pessoas, independente de culto, independente de crença, até mesmo de filosofia ou ciência. E a gente viu os perfeitos, os imperfeitos, os experimentadores. Fariseus também é aquele que apenas se preocupa em prática de atos exteriores. Eu vou mostrar para o povo que eu estou fazendo. Eu não preciso sentir, basta mostrar. Aquilo que a gente estava falando no início, aquela preocupação para que a mão esquerda não só saiba, mas que ela levante a direita para falar, eu fiz. É mais ou menos assim. E os fariseus daquela época foram muito combatidos pelo Cristo. Por isso que eles se uniram aos sacerdotes, justamente para poder, esse tal de Jesus está acabando com a nossa graça. Como é que ele pode falar um negócio disso? E vejam que interessante, né? Porque Jesus falava, mas aquilo incomodava tanta consciência deles, que eles queriam justamente destruir o Cristo. Porque se não incomodasse, eles iam deixar para lá. Se incomodou é porque estava sendo atingido. Se eles estavam sendo atingidos, Jesus atingiu a finalidade dele. Então, quando outras pessoas acabam se incomodando com alguma coisa que a gente está fazendo, é porque a finalidade foi atingida. E os fariseus sempre estavam ali perseguindo Jesus, querendo colocar Jesus em contradição. Tá aqui, o imposto. Nós devemos pagar imposto ou não? Querendo colocar Jesus. Controvérsia religiosa. Vai lá, Jesus, se coloque contra o povo e contra os seus próprios ensinamentos. Só que eles não imaginavam que Jesus tinha uma sabedoria, uma evolução. E Jesus foi tão claro que aproveitou a armadilha deles para ensinar para eles mesmos. Dá minha moeda aí. Que moeda que é essa? De quem que é essa escritura? De quem que é essa imagem? Se é dele, dá para ele o que é dele. Pronto. Simples. A lei manda a gente apedrejar. Manda? Então tá, beleza. E o que vocês estão falando? O que vocês vieram aqui falar comigo? O que você acha? Simples. Aquele que tivesse em pecado, atira primeiro. Pronto. Então veja, Jesus conseguia desarmá-los de todas essas controvérsias que eles tentavam imputá-lo. Hoje, nós também somos assim. Vocês conhecem pessoas que tentam às vezes chegar para vocês só para poder colocar alguma dúvida, para poder ver uma confusão? Ou nós somos assim? Gostamos de uma, aspas, fofoquinha para poder... Fariseus. E aí a gente tem que pegar todos os ensinamentos do Cristo, que ele vai chamar a atenção dos fariseus, e aplicar em nós mesmos. Está chamando a atenção nossa. E aí? Escribas, dando sequência por conta do nosso tempo. Quem que eram os escribas? Os escribas também inicialmente eram apenas aqueles secretários dos reis. Faziam aquela parte da escritura, eles sabiam ler, sabiam escrever, tudo direitinho.
eram também intendentes do exército, só que depois, mais tarde, como diz Kardec, eles passaram a ser também considerados aqueles doutores da lei que sabiam ler as escrituras e dar a interpretação. Por isso que está sempre junto ali, ó, em grande parte dos textos bíblicos, nós vamos ver, está lá os escribas e fariseus. Estavam sempre juntos, principalmente por quê? Porque eles queriam destruir o Cristo. Se o objetivo era destruir o Cristo, opa, vamos lá, a gente se une aqui e vamos tentar destruí-lo. Tá? Então, todas as vezes que nós ouvimos referência a esses escribas, o próprio Kardec diz, depois, antes era só os que escreviam mesmo, mas depois passaram a designar os doutores da lei que faziam essa interpretação da lei mosaica. Depois, na sequência, Jesus vem falar das sinagogas, que nós já comentamos, que eram os lugares onde eles se reuniam para preces públicas. Não tinha necessidade de ser um sacerdote para qualquer celebração ou para comandar aquele culto. Os sacerdotes é que atuavam no templo. E como Paulo lembrou, da tribo dos levitas. Eles tinham essa função já designada por Moisés lá atrás. Depois, Kardec vai falar dos saduceus. Os saduceus têm uma característica bem interessante porque naquela época era a principal seita que não acreditava na imortalidade da alma. Isso é interessante por quê? Porque todos os outros acreditavam, os saduceus não. É um pouquinho diferente dos materialistas que a gente viu e aprendeu aqui nesses nossos estudos, nessas nossas leituras, porque eles acreditavam em Deus. Acreditavam em Deus, mas tinha convicção de que morreu, acabou. E os saduceus acabaram assim, como eles não admitiam interpretações, não admitiam tradições e fazia parte de uma seita, eles acabaram depois se transformando num partido político. Aí é interessante nós abrimos um pequeno parênteses para lembrá-los que, gente, diferente das divisões de poderes que nós temos hoje, diferente daquela quebra de paradigma e, sobretudo, daquela sobreposição da igreja com o próprio Estado, que em especial a Revolução Francesa foi um dos grandes marcos na história da humanidade para romper com essa aliança ou com essa praticamente união. Naquela época não existia. Naquela época era tudo responsável, ou todos os governantes eram responsáveis por tudo, tanto a parte religiosa quanto a parte política. Tanto é que quando a gente fala no Sinédrio, o Sinédrio era justamente composto pelos sacerdotes, e esses sacerdotes, eles resolviam não somente as questões religiosas, mas também as questões políticas, e eles administravam o povo, tudo era eles que resolviam. Eles, é como a gente fala, é o Supremo Tribunal Federal hoje, é como se fosse o presidente da República, e eles também faziam as próprias leis. Representavam os três poderes e mais a religião. Então, essas questões políticas que começavam a envolver, estava tudo junto. Então, quando Jesus veio para poder falar, olha, o meu papel aqui é a questão da moral. Opa, mas você mexeu com moral? Você está mexendo com os líderes do povo, com os doutores da lei, com os sacerdotes, porque nós cuidamos de tudo. E aí você está mexendo com a gente também. Então, diferente do que nós temos hoje. Tá? Então, os próprios saduceus era justamente essa seita que acabou virando um partido político para apoiar esse ou apoiar aquele e tentar ver o que eles poderiam tirar de proveito naquelas situações. Depois Kardec vai falar dos essênios. Tá? Os essênios é uma seita também que, segundo o próprio codificador, surgiu há 150 anos mais ou menos antes de Cristo. Mas hoje nós já vimos aí alguns escritos falando que eles datam de uma era mais antiga, mas não importa. Os essênios eram justamente uma parcela do judaísmo, assim como os próprios terapeutas, que vem na sequência que Kardec fala, que eles tinham também alguns costumes diferentes. Eles procuravam cultuar, sobretudo, virtudes. E um ponto interessante que Kardec fala é que tanto os essênios quanto os terapeutas é como se eles tivessem a função de estabelecer um vínculo entre o judaísmo e o cristianismo. Surgiram antes de Cristo,
mas depois de Cristo perceberam que os ensinamentos eram comuns. Então por isso que alguns falam que Jesus viveu entre os essênios antes de iniciar a sua vida pública. O próprio Kardec fala, não tem comprovação nenhuma disso. E hoje nós já vimos muitas outras comunicações também falando o mesmo. Mas Jesus não precisava disso. Mas o interessante que ele coloca aqui é que representava, sobretudo, este vínculo entre o judaísmo e o próprio cristianismo, para trazer para nós, sobretudo, o que? Essas questões morais que o próprio Cristo tentou nos ensinar e tentou nos explicar. Bem, gente, basicamente nas notícias históricas é isso que o próprio Kardec nos trouxe. Extrapolamos até um pouquinho do nosso tempo. Espero que vocês tenham conseguido também acompanhar o nosso raciocínio, as nossas reflexões. Depois, uma simples leitura do texto de Kardec vocês vão perceber. E em especial, quando nós estivermos avançando, estudando as parábolas, estudando os ensinamentos e tocando nessas palavras, a gente retoma só para lembrá-los. E a importância de tudo isso para nós conseguirmos entender os ensinamentos do Cristo. Mais uma vez, muito obrigado a todos, muita paz, uma excelente noite para todos vocês e amanhã estamos aqui na sequência estudando o céu e o inferno. Muito obrigado.